Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje, liturgicamente, a festa de São Pedro e São Paulo, a solenidade. São Pedro e São Paulo, na verdade, a gente celebra no dia 29 de junho, mas como aqui no Brasil não é feriado, então a gente se transfere para o domingo próximo. São Pedro e São Paulo. É interessante a gente olhar para a figura da igreja e perceber os desígnios de Deus. Deus criou, formou a partir de Jesus Cristo uma grande igreja, uma igreja extraordinária que perpassa séculos, milênios. Mas esta igreja ela tem uma base bastante frágil, bastante fraca, bastante simples. Ele coloca a igreja de Deus sob 2 homens, ou melhor, 12 apóstolos, São João no Apocalipse diz assim, na visão, ele vê descendo do céu a Jerusalém celeste, que tinha 12 alicerces. Neles estavam escrito o nome dos 12 apóstolos. A igreja misteriosa, a igreja divina, a igreja luminosa, grandiosa, ela é formada em cima de homens. Homens capazes de errar, capazes de cair, capazes de cometer, inclusive, atrocidades. Esta é a igreja de Deus. E hoje nós celebramos estes 2 homens, são os 2 pilares, as 2 colunas da igreja. São Pedro e São Paulo. São Pedro era nascido na cidade de Betsaida, fica à margem do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Ele nasceu em Betsaida, depois se mudou para Cafarnaum e ali viveu toda a sua vida até o momento em que Jesus o chamou para segui-lo. No Evangelho diz assim que Jesus foi até a casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Só que é interessante a gente saber esse dado no Evangelho, mas a tradição em nenhum momento fala da família de Pedro. Se ele tinha mulher de fato, se ele tinha filhos, até porque se você estiver namorando com uma menina, você chama a mãe dela de sua sogra, Pode ser que ele nem era casado. Enfim, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era um homem bastante rude. Era pescador, nascido à beira do mar da Galileia, viveu a sua vida inteira na beira do mar, junto com seu pai, que chamam de Jonas, e o seu irmão André, que também foi um grande apóstolo, que foi o primeiro bispo de Jerusalém, inclusive. Junto com a sua família, ele tinha uma pequena companhia de pesca. Era um homem controverso. Ele, ao mesmo tempo que ele dizia, Senhor, eu vou te seguir aonde você for, daqui a pouco este mesmo Pedro que acabou de prometer que ia seguir Jesus, nega Jesus dizendo, eu não conheço, eu nunca ouvi falar dele, você está me confundindo com alguém. O mesmo Pedro que era impulsivo e que movido pelo Espírito de Deus e pela graça de Deus, dava as respostas exatas quando era necessário que elas fossem ditas. Como por exemplo, no Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta, e você, quem acha que eu sou? E Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olhando para o coração de Pedro, que era um coração de criança, que amava Jesus profundamente, Jesus faz uma obra extraordinária sobre a pessoa de Pedro. Pedro agora é o chefe da igreja. Eu te dou, Pedro, as chaves do reino dos céus. Quem você ligar no céu será ligado, quem você desligar será desligado. Esse poder não é próprio de Deus, não é Deus quem decide quem entra ou não no céu. Agora ele deu a Pedro, é Pedro que vai dizer isso. Pedro foi sendo trabalhado por Cristo até o momento de Pentecostes, quando o Espírito Santo modifica o coração de Pedro e ele era um homem duvidoso no sentido de que uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra. Agora sim ele se torna uma rocha,
valorosa, um homem de pedra mesmo, um homem duro, um homem que precisa sustentar a igreja não só nos primeiros séculos ou durante os anos da sua vida. Um homem que vai precisar sustentar a igreja até a vinda de Jesus. É ele que continua sustentando, na pessoa de João Paulo II, Bento XVI, Francisco e tantos outros que vieram antes deles. Pedro continua sendo a pedra da igreja. Pedro era ali, ele sabia ler, ele era um homem estudado até, mas era um homem limitado com a sua inteligência, com a sua vida, com a sua forma de viver, que era natural dos pescadores. Já Paulo era completamente o contrário de São Pedro. Paulo, nascido na cidade de Tarso, cidade de Tarso é uma cidade grega, hoje é a atual Antioquia, né? Turquia, perdão. Ele, nascido numa cidade helênica, porém ele era de formação judaica, de família judaica. Nascido no grupo dos fariseus, que é o grupo mais radical que existe em Israel. Até hoje você encontra os fariseus todos vestidos de preto, né, de terno preto que vai até o joelho, sapato social, camisa branca por baixo, um chapéu na cabeça, uma mulher e uma renca de filhos, assim, uns 5, 6 filhos pelo menos cada um, e ainda bem jovens. E você encontra os fariseus, são pessoas extremamente radicais. São Paulo sai de Tarso, vai para Jerusalém e estuda na escola de Gamaliel, que era a escola mais importante de Jerusalém. Um homem tão convicto da sua fé, tão forte na sua maneira de interpretar a Bíblia e de ver a santa religião que ele seguia, que ele é capaz de fazer qualquer coisa que pusesse a sua religião em risco. E os cristãos que nasciam a partir dos apóstolos eram chamados de uma seita. É uma seita judaica que nasceu de um tal de Cristo, que dizem os apóstolos que ele ressuscitou. E era assim que os judeus falavam e falam até hoje assim. São Paulo então pede autorização para perseguir e exterminar os cristãos. Ele sai de Jerusalém e vai em direção à cidade de Damasco. No caminho, ele tem uma experiência profunda com Cristo e transforma aquele homem que era inclusive letrado, falava várias línguas, sabia muito bem o grego, o latim, era também cidadão romano. Ele, totalmente diferente de Pedro, né? Um homem que escrevia, que fazia uma série de coisas, agora é instrumento de Deus nas mãos de Jesus. São Paulo ele se tornou uma peça fundamental no nascimento do cristianismo. Ele converteu inúmeras cidades, fundou várias comunidades, e quando já estava preso em Roma, ele ainda acompanhava as suas comunidades, né, as suas igrejas fundadas, escrevendo cartas. Tanto que você pega o Novo Testamento, e a maioria dos escritos do Novo Testamento são de Paulo. São 14 cartas que ele escreveu. Aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, a Filemon, a Timóteo, como nós lemos hoje, a Tito, e por aí vai. Ele escreveu várias coisas, e as coisas que ele escreveu, elas são palavra de Deus, que nós lemos até hoje nas nossas igrejas. São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. Eles, além da fé que eles professaram e manifestaram com a sua vida, eles deram a vida por causa de Cristo. São Pedro foi crucificado em Roma e Paulo foi decapitado, né? Provavelmente no Circo Maximus lá em Roma, né? Ali ele deu a vida por causa de Cristo, por causa de Jesus. E é por isso que a igreja hoje se veste de vermelho, o sangue dos mártires que hoje nós celebramos. Estamos vestidos com o sangue de Pedro e de São Paulo. Diante dele nós também somos chamados a professar a nossa fé. E qual é a fé que nós trazemos? Nós trazemos a fé de Pedro e Paulo, a fé da igreja desde o começo, da igreja primitiva, ou nós trazemos uma fé misturada? Uma fé impura,
uma fé misturada com crenças do espiritismo, de revelações e não sei do que, uma fé misturada com o protestantismo, com ideias e conceitos evangélicos. Nós temos a fé verdadeira dos apóstolos ou nós temos uma bagunça? Se não existisse mais ninguém na face da terra, tivesse só você, e você tivesse que manter a igreja viva, a partir dos seus conceitos, das suas convicções, você seria capaz de transmitir esta igreja, que você faz parte, que você vive? A partir de Pedro e de Paulo foi possível fazer a igreja. E eles viveram de tal maneira, viveram a fé de tal forma, que ela se mantém de pé até hoje. E no final da vida deles, eles tinham plena consciência daquilo que viveram e daquilo que fizeram. Vejam que coisa mais bonita é a segunda leitura de hoje, né? A carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, ele chamava de o meu filho querido, porque foi São Paulo que batizou Timóteo. Timóteo foi feito bispo pelas mãos de São Paulo. Olha como São Paulo escreveu ao seu querido Timóteo. Ele diz assim: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. Olha que coisa mais linda. Um homem que tinha certeza que ia entrar no céu. Por causa da fé que viveu, da fé que professou e da fé que ensinou. Será que se nós tivéssemos como Paulo preso numa prisão lá em Roma, sabendo que a qualquer momento a gente ia ser sacrificado em praça pública, e nós tivéssemos que escrever um testamento, será que você ia poder dizer isso? Combati o bom combate, guardei a fé e anunciei esta fé. E acima de tudo, eu passei a minha vida inteira esperando a manifestação de Jesus. Isso daqui é um dado fundamental. Aqueles que não esperam Cristo não estão fazendo parte da igreja de Cristo. Aquele que não vive a fé que foi recebida pelos apóstolos, dada por eles, aquele que não vive isso no dia a dia, não pode dizer que de fato é cristão católico. Que Deus nos dê o Espírito Santo e converta nossos corações. Que de repente transforme nossa fraqueza, como transformou a fraqueza de Pedro, em uma fortaleza, em uma coluna, capaz de sustentar a igreja. Que Deus conceda a cada um de nós a força, a coragem e a fé de São Pedro e São Paulo. Porque a fé, a coragem, a palavra, o exemplo, o testemunho e tudo aquilo que eles viveram sustenta a igreja até o dia de hoje.